bem com você? Bem-vindo ao Fala Belle! E no Fala Belle de hoje nós vamos falar sobre os 5 tipos de oração que nós encontramos na Bíblia. E aí, você gosta de oração? Você gosta desse tema? Se você gosta, eu já peço a você que já deixe o teu like aí, ó, só por já ter gostado do tema que nós vamos falar aqui hoje. Então vamos lá, direto ao ponto, de uma forma bem didática, para que você possa aprender sobre os 5 tipos de oração mais comuns que nós encontramos na Bíblia. Você já conhece ou você acha que oração é tudo a mesma coisa? Vocês devem lembrar que no vídeo anterior nós falamos sobre a diferença entre oração e intercessão. Que oração é algo mais global, é algo mais abrangente, e que a intercessão é uma das formas de nós orarmos. Mas além da intercessão, nós encontramos na Bíblia outros exemplos de oração, e eu gostaria muito de compartilhar aqui com você. O primeiro é a oração de adoração. Você já ouviu falar com certeza da oração de adoração. Como é que funciona? É aquele tipo de oração onde nós vamos engrandecer ao Senhor, adorá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele ainda irá fazer. É colocar em evidência tudo aquilo que o Senhor fez e faz. Sua bondade, sua grandeza, sua plenitude. Então, é o tipo de oração que nós engrandecemos a Deus. Geralmente, nós fazemos isso quando nós queremos realmente entronizar o nosso espírito com o Espírito de Deus, nesse sentido de elevar, de adorar o Espírito do Senhor. Um outro tipo de oração é a oração de súplica, ou também conhecida como oração de clamor, oração de súplica ou oração de clamor. É aquele tipo de oração que nós fazemos quando nós estamos em alguma situação difícil, desafiadora, e nós clamamos a Deus com bastante veemência. Geralmente pode acontecer no caso de uma enfermidade, de um problema familiar, e que a gente precisa ali de uma solução que só o Senhor Ele pode dar. Então essa é considerada uma oração de clamor, uma oração de súplica. Um outro tipo de oração, o terceiro tipo de oração, é a oração de confissão. O que seria esse tipo de oração de confissão? É aquela oração onde nós vamos colocar diante de Deus os nossos pecados. É importante que nessa oração de confissão haja verdadeiro arrependimento, que a confissão não seja simplesmente para expor a Deus o pecado, mas que haja de fato um arrependimento. Todos sabemos que Deus ele tem o poder e a capacidade de sondar os corações. Então você precisa colocar para Deus o seu pecado, expor o pecado à luz da santidade de Deus, para que esses pecados sejam perdoados e que de fato brote do seu coração um verdadeiro arrependimento por aquilo que você fez de errado contra a santidade do Senhor. Um outro tipo de oração é a oração de intercessão, que também é muito conhecida, que é a oração que nós falamos anteriormente. A oração de intercessão, ela é aquela oração em que nós fazemos em favor de outras pessoas. Jesus, ele foi um grande intercessor. Todo o tempo ele intercedia pelos seus discípulos, e até mesmo por aqueles que o feriram, o machucaram e o colocaram na cruz. Então lembre-se que interceder nem sempre significa orar em favor de alguém que você ama, mas muitas vezes você vai precisar orar em favor de alguém que te machucou. Lembrando que a intercessão, ela é feita não só por pessoas, mas também por causas. Você pode orar por um país, por uma cidade, por uma situação onde deve estar acontecendo, em que você precisa de fato se posicionar como intercessor. Lembrando que intercessão é se colocar
na frente de alguém e diante de alguém e à frente ali, ó, de frente para Deus, para que você possa ajudar aquela pessoa em oração. Um outro ponto e o último sobre oração é a oração petitória. É a oração mais comum que nós fazemos. É aquela oração onde nós apresentamos a Deus as nossas necessidades. Colocamos diante do Senhor as questões do nosso dia a dia, as questões e petições que o nosso coração deseja. E ali colocamos diante de Deus situações em que são rotineiras, são corriqueiras, não é, no nosso dia a dia. Então, esses são os 5 principais tipos de oração que você hoje pode conhecer e diferenciar uma da outra. Muitas vezes nós não sabemos diferenciar, achamos que oração é tudo a mesma coisa. Claro que a gente não precisa ter uma maneira técnica para orar. Deus, ele não vai avaliar suas palavras. Deus, ele vai avaliar o seu coração. Lembre-se, o Senhor, ele não está interessado no jogo de palavras ou na forma como você vai orar. O Senhor, ele sempre estará interessado em sondar o seu coração para ver o quanto de verdade existe dentro de você. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo esclareceu para você os 5 tipos diferentes de oração que estão na Bíblia, tá? Lembrando que não só são esses, tá? Mas a gente tem outros, esses são os 5 principais que eu trouxe aqui para você. Se você gostou, você dá o seu like, compartilha com alguém. Se você está aqui no Fala Beli é porque você gosta da Bíblia e também você gosta de orar. Eu tenho certeza disso. Só fica aqui no Fala Beli quem gosta da palavra de Deus e quem gosta de orar. E se você é uma dessas pessoas, compartilha com outros amigos que também gostem, assim como você, da palavra de Deus e da oração. Eu desejo que você tenha um excelente dia e que esse vídeo edifique a sua vida. Deixe aqui embaixo os seus comentários também. Até o próximo Fala Beli. Um grande beijo.